E aí, você indicaria as ondas de choque para tratar pseudoartrose do húmero ou em retardo de união? Será que fraturas do terço proximal do húmero respondem do mesmo jeito que fraturas do terço distal ou diafisárias do húmero nessas condições aí, quando submetidas às ondas de choque? E que outros parâmetros são preditivos de um melhor resultado? Eu vou responder essas perguntas nesse vídeo e para isso eu trouxe um artigo que acabou de ser publicado na European Journal of Trauma and Emergency Surgery e reuniu mais de 200 pacientes tratados com as ondas de choque num serviço austríaco. Então, bora começar. Antes de mais nada, vamos passar aqui os recados. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, aqui no YouTube. Ativa aqui o alerta de notificações, porque é mais fácil para você saber quando eu publico algum post. E eu também respondo todas as perguntas todos os dias nos stories lá do Instagram, mas também você pode perguntar aqui nos comentários e também utilizar os comentários para sugerir temas, né? Você pode mandar por aqui, beleza? Então vamos lá, a incidência de fraturas do húmero aumenta muito com a avançada idade, né? Então assim, 83% das fraturas do húmero ocorrem em pacientes com mais de 50 anos. E nesses pacientes com mais de 50 anos, há uma maior prevalência de comorbidades, diabetes, hipertensão, osteoporose, por exemplo, e isso acaba aumentando o risco de não união de uma fratura do húmero, que chega, neste caso, até 11,6% a incidência. E aí, nessa situação que tem uma pseudoartrose do húmero ou até mesmo um retardo de união que você já consegue identificar, você vai tratar como? Será que você vai fazer uma revisão da cirurgia? Vai colocar lá uma placa, um enxerto, por exemplo? Ou você vai tentar um método não invasivo, como as ondas de choque, né? O canal aqui é de ondas de choque, então aqui a gente vai falar de ondas de choque. Para responder essa pergunta, os pesquisadores austríacos que eu comentei, eles reuniram 236 pacientes de 14 a 89 anos com não união ou retardo de união do húmero. Quando eu falo pseudoartrose, eu estou sempre me referindo à não união, beleza? Esses pacientes, esses 236 pacientes foram tratados com ondas de choque desde 1999 até 2015. Então, uma longa série de casos que eles fizeram uma análise retrospectiva. E eles excluíram aí dessa casuística fraturas articulares e em múltiplos níveis. Então, eles pegaram só as que eram do húmero proximal, ou só diafisária, ou só do terço distal do húmero. Tá? Eles não pegaram as que misturavam mais de um nível. Protocolo utilizado com as ondas de choque para tratar pseudoartrose do húmero ou retardo de união nas fraturas do húmero. Eles utilizaram equipamento focal, 0,4 milijoules por milímetro quadrado de energia, a 4 Hz, 3.000 a 4.000 pulsos, uma sessão, mas em alguns casos eles fizeram até 4 sessões. Depois disso, eles fizeram uma análise nos pacientes com 3 meses, 6 meses. Essa análise foi feita por tomografia ou radiografia e nisso eles avaliaram a taxa de consolidação e dentro da taxa de consolidação eles fizeram uma correlação disso com a localização da fratura, o tipo da fratura, o tratamento inicial que foi feito, né? Se foi conservador, cirúrgico, qual tipo de cirúrgico, a idade do paciente, se tinha a quantidade de diástase dos fragmentos e a energia do trauma. Agora então vamos para os resultados, eu vou colocar na tela aqui para você, ao lado, os resultados do estudo. Então aqui a gente vê primeiro a parte demográfica desse estudo. Vejam que foi bem equilibrado entre homens e mulheres. Tinha 51,7% daqueles 236 pacientes eram homens. Tá? Desses pacientes, 32,2% tinha retardo de união e a maioria, né, 2/3, né, 67,8%, era não união pseudoartrose. A maioria também era fratura diafisária, 68,2%. E a minoria ficou metáfise proximal, 19,5%, e metáfise distal, 12,3%. A haste intramedular foi o tratamento mais realizado, então eles fizeram mais o tratamento cirúrgico, que é a tendência mesmo, a gente operar a maioria das fraturas do húmero. 115 casos, né, dos 236, então praticamente a metade. A placa foi em segundo lugar, com 74 pacientes. 29 foram tratados de forma não cirúrgica, com gesso ou alguma imobilização. Alguns foram tratados somente com parafusos interfragmentários, 6 pacientes somente.
Também 6 pacientes, além dos parafusos interfragmentários, foram submetidos à introdução de fio de Kirchner. Outros 4 só com fixador externo e outros 2 pacientes tratados só com fio de Kirchner. O tratamento é o que eu falei das sessões, né? A maioria, 80,1%, fez somente uma sessão com onda de choque. Aí o seguinte, essas outras 2, 3, 4 sessões, foi assim, fizeram tratamento com uma sessão, aí aguardaram lá 6 meses, e depois de 6 meses, os casos que não consolidaram, 16,1% eles fizeram mais uma sessão, então 2 sessões. Aí a mesma coisa, depois de 6 meses, os que não consolidaram fizeram mais uma sessão, 2,5% dos casos. E depois, 4 sessões, 1,3% dos casos, beleza? Então teve casos aqui que ou foram indicados depois de cirurgia ou foram pedidos no segmento, que é natural acontecer isso no estudo. Ainda mais porque nessa situação tinha alguns pacientes que eram de outros estados, então tinha dificuldade de ir lá para fazer o acompanhamento. Agora vamos lá, o resultado da eficácia geral, né, sem considerar as nuances do tratamento. Então, geral, paciente com fratura do húmero não consolidada, depois de 6 meses tratados com as ondas de choque, qual que é a eficácia do tratamento? Com uma sessão, tem uma eficácia de 52,5%. Então, mais da metade consegue consolidar 6 meses após uma sessão de onda de choque. Com 2 sessões, eles pegaram então aqueles pacientes que não consolidaram, alguns daqueles pacientes foram submetidos, lembra, 16% foram submetidos à segunda sessão, desses 16%, 48,7% consolidaram depois. Com 3 sessões, 30%, e o que foi submetido a 4 sessões, 30% de taxa de consolidação. Aqui é o seguinte, importante notar, não dá para fazer uma análise geral da eficácia, quanto que seria a eficácia fazendo 2 sessões, 3 ou 4, por quê? Teve paciente que foi perdido no follow-up, nem todos os pacientes foram submetidos a 2 sessões, então não é correto fazer uma conta de quanto que seria a eficácia com 2 sessões, 3 sessões ou 4 sessões. O que a gente pode fazer de análise é só quantos dos pacientes submetidos a 2, 3 ou 4 sessões que consolidaram depois. E aí o que a gente observa é que nesses pacientes a eficácia foi caindo. Por quê? Provavelmente porque eram pacientes já com uma resposta mais baixa inicial, então mesmo fazendo uma outra sessão de onda de choque, acabou que a eficácia vai ser menor mesmo por algum motivo, ou biológico, ou por conta da estabilidade da fratura, tá? Uma indicação não muito adequada e acaba diminuindo mesmo a eficácia. E aí a gente pensa, será que não vale a pena indicar a zona de choque? Né? Nesse caso, 52,5%, né? Um número relativamente baixo, mas são 52%. Então a gente avalia aqui a eficácia geral das zonas de choque que a gente teve nesse estudo, com a eficácia das zonas de choque para outras fraturas, no geral, assim, fratura de fêmur, tíbia, qualquer outra coisa, e a eficácia da cirurgia para tratar fraturas não consolidadas do húmero. Tá? Então vamos lá, com uma sessão, as ondas de choque desse estudo obtiveram uma eficácia de 52,5%. Quando a gente avalia no global a eficácia das ondas de choque, é 73%, que é bem mais elevada, né? E, inclusive, a gente consegue equiparar essa eficácia com uma revisão de cirurgia para fratura do húmero de 75%, que vai até 98,1%, né? Bem alto aqui em alguns casos. E isso aqui nos levanta a dúvida, né? Será que vale a pena fazer as ondas de choque, já que a diferença foi tão grande, né? Se a gente pegar aqui, se a gente for bem bonzinho, né, pegar só 75%, que é a pior eficácia da cirurgia, comparando aqui, tem uma diferença grande, né, 52,5% a 75%. Será que vale a pena? Lógico que vale a pena. Por quê? Tem paciente que não quer fazer a cirurgia, um novo procedimento. Tem paciente que até topa, mas mesmo assim um procedimento, ele é invasivo, né? Você vai ter que abrir novamente, remover o implante, colocar um outro implante, eventualmente colocar enxerto. No caso aqui, essa estatística é colocando o enxerto, então vai ter que tirar o enxerto do ilíaco e colocar. Então é mais agressão, mais risco de infecção. Inclusive, por exemplo, às vezes o paciente ele já é um paciente que infecta muito, e aí por isso que tem uma não união. Se for uma pseudoartrose infectada, uma infecção de baixo grau, aí você vai trocar a placa, aí pode manter a infecção. Então você tem que avaliar bem se vale a pena
fazer uma nova cirurgia, e com 52,5, convenhamos, é uma eficácia boa, tá? Qualquer coisa indica cirurgia depois, então vale sim a pena. Agora, a gente vai fazer uma correlação da eficácia obtida com a idade. Se a gente avaliar os pacientes que consolidaram e que tinham retardo de união, esses pacientes tinham 51,9 anos, a média. Tá? Se compararmos os que não consolidaram, os mesmos que tinham retardo de união e submetidos às ondas de choque, a média de idade foi 54,5 anos, um pouquinho maior. Tá? Agora a mesma coisa, os pacientes que tinham pseudoartrose e que consolidaram após as ondas de choque tinham uma idade média de 50,1 anos. E os que não consolidaram, mas que tinham pseudoartrose e submetidos também às ondas de choque, tinham uma idade maior, 56,6 anos. Essa diferença é pouca, mas quando se faz uma correlação estatística, foi observado que pacientes mais jovens têm uma chance maior de consolidar. O odds ratio deu 0,98, tá? Que dá uma chance de 2% a mais. É pouco, sim, é pouco, porque quando a gente fala de idade, essas diferenças acabam sendo pouquinhas mesmo, porque é por ano, tá? Então, cumulativamente, esses 2% vai ser muito maior se você comparar, por exemplo, um paciente de 20 anos e outro de 80 anos. Então, a gente tem que levar em consideração, sim, que a idade é um fator de bom prognóstico, né? Quanto mais jovem o paciente, maior a chance de ter evolução favorável com as ondas de choque para tratar a pseudoartrose do húmero. Agora, uma outra pergunta, será que pacientes com retardo de união têm maior ou menor chance de consolidar com as ondas de choque do que pacientes com pseudoartrose? Então vamos lá. Pacientes com retardo de união consolidaram, 49,1% consolidaram após as ondas de choque para fratura do húmero. Já os que não tiveram união, né, com pseudoartrose, 53,9%. Se a gente for analisar o número, né, cru, os de pseudoartrose tiveram uma eficácia até maior, mas fazendo a correlação estatística, não houve correlação. Então não tem diferença se o paciente tem pseudoartrose ou retardo de união, a eficácia das ondas de choque é a mesma. E aí vem uma derivada disso, que é o fator tempo, né? Porque o retardo de união é uma fratura mais precoce, né? Mais nova, né? Fresh fracture, do que uma fratura que já está em pseudoartrose, por definição. Então, será que o tempo de fratura influencia o resultado com as ondas de choque para a fratura do húmero? Então, vamos comparar novamente. Os pacientes que curaram e os não curaram. A média dos pacientes que tinham retardo de união e que curaram após as ondas de choque foi de 133 dias de fratura. Daí, pouco mais do que 4 meses. Já os que não consolidaram tinham 141 dias, então um pouquinho a mais, né? Os que não consolidaram tinham 8 dias a mais, né? Uma semaninha. Agora, a média dos pacientes que tinham pseudoartrose que curaram foi de 1 ano e 1 mês de fratura. A média dos pacientes que não curaram foi 1 ano, então praticamente a mesma coisa também, tá? Não teve diferença. E se a gente analisar o paciente que tinha fratura há mais tempo, o paciente que tinha mais tempo, ele tinha 4 anos e 5 meses de fratura e mesmo assim, com as ondas de choque, ele curou, consolidou a fratura. Já dos que não curaram, o paciente mais antigo tinha 7 anos e 8 meses. Tá? E aí eles fizeram uma análise estatística para ver a correlação do tempo e não houve correlação. Então veja que não importa se o paciente tem 2, 5 anos, a eficácia das ondas de choque é a mesma para a fratura do húmero. Esse estudo talvez não seja mais adequado para avaliar a questão do tempo, mas ele está quebrando aqui um grande paradigma, né? Que se achava que fratura com mais tempo tinha menos chance de consolidar, mas estamos vendo aqui que é a mesma coisa. Esse máximo aqui de diferente pode ser, por exemplo, que um paciente só era 7 anos e o resto tinha 2, 3 anos, tá? Mesma coisa aqui um só tinha 4 anos e outros 2, 3, mas mostra que, olha só, 4 anos é muita coisa, tá? Achava-se que com mais de 1 ano já a chance era muito baixa de consolidar, mas não, até 4 anos aqui, e a média foi 1 ano que consolidou, tá bom? Agora com relação ao local da fratura, né? A situação dela, terço proximal, diáfise e terço distal.
Os pacientes que mais consolidaram após ondas de choque, né, para pseudoartrose do húmero, tinha fratura do terço proximal, 66,7%, ou seja, 2/3 dos pacientes consolidaram. Para diáfise e terço distal, foi 48,1% de consolidação 6 meses após as ondas de choque. E teve diferença sim, tá? Então, paciente com fratura do terço proximal tem maior chance de consolidar após as ondas de choque. Já diáfise e terço distal não tem diferença entre eles. Agora vamos comparar também o local, né, a taxa de consolidação correlacionando com o local da fratura versus o resultado obtido para cirurgia, tá? Então, onda de choque versus cirurgia. Nesse estudo, a eficácia para fratura do terço proximal foi 66,7%. Já se você fizer uma revisão com placa e enxerto, você obtém 93%. É uma taxa muito elevada, tá? A diferença é bem grande. Para a fratura diafisária também a diferença é grande, terço distal também. Para a diafisária a gente viu lá que é 48,1% e a eficácia com a cirurgia é 75%, 3/4. Para o terço distal também 48,1%, né, metade, e placa mais enxerto, quase 100% dos casos. Então veja que se você for escolher, optar pelas ondas de choque, a maior chance de você ter um bom resultado é com as fraturas do terço proximal, tá? E nas outras talvez considerar mais a cirurgia. Mas é aquilo que eu já falei, eventualmente o paciente não quer, não pode fazer cirurgia, às vezes é muito traumático, é preferível, mesmo com essa taxa aqui, menos de 50% de consolidação com as ondas de choque, você faz as ondas de choque, né, faz o teste com as ondas de choque, e se não der certo, aí parte para a cirurgia. Tá? Isso aí não é porque a eficácia foi mais baixa que você vai jogar de lado o tratamento, tá? É algo a se considerar, né? Mais uma opção para você considerar utilizando as ondas de choque. E aí, por fim, eles fizeram uma correlação de vários fatores, né, que são relacionados à cura com as ondas de choque. Então, eles viram, primeiro, que os pacientes mais jovens têm uma tendência maior a consolidar com as ondas de choque do que os pacientes mais idosos, né? 2% mais de chance. A diástase dos fragmentos, né, a distância entre os fragmentos menor que 5 milímetros, também é um fator positivo relacionado à cura com as ondas de choque na fratura de húmero. E a chance aqui é de 4,54 vezes mais do que os pacientes que têm uma diástase com mais de 5 milímetros. Fraturas da metáfise proximal têm uma chance de 2,44 vezes maior de consolidar do que a diafisária do terço distal. E aí a gente vê aqui o odds ratio 0,41, bem baixo, aqui também o odds ratio 0,22. A gente tem também fatores que não têm relação nenhuma com a eficácia das ondas de choque, que é o gênero, masculino ou feminino, a energia do trauma, alta energia, baixa energia, o tipo de tratamento inicial, se foi gesso, se foi um outro tipo de imobilização, se foi haste, placa, parafuso ou fio de Kirchner, o tipo da fratura, né, o traço da fratura, se foi espiral, transversa, oblíqua, fratura cominutiva ou não tem diferença nenhuma com a eficácia das ondas de choque para a fratura não consolidada do húmero. Também não tem diferença se a fratura se é pseudoartrose ou se é um retardo de união, nem o tempo de fratura. Pode ter 2, 3, 5 anos que não vai ter diferença, não vai interferir na eficácia das ondas de choque. E por fim, é importante a gente avaliar a segurança das ondas de choque, né? Você viu lá, foram 0,4 milijoules por milímetro quadrado, considerado alta energia, 3.000 a 4.000 pulsos. Será que vai ter algum efeito adverso? Qual é a segurança disso? Então, as ondas de choque são seguras, né, para tratar a pseudoartrose do húmero. O máximo que teve de efeito foi um eritemazinho local, um edema leve na região onde é feita, e algumas petecas também, mas isso foi bem raro de acontecer. Então, esses foram os únicos efeitos adversos, de resto, tudo ok. Depois, então, de fazer toda essa análise, aí o que a gente pode concluir desse estudo? As ondas de choque são seguras e eficazes para tratar fraturas não consolidadas do húmero, seja ela uma pseudoartrose ou retardo de união. A eficácia pode chegar até quase 70% se for uma fratura do húmero proximal, por exemplo,
Tem alguns fatores relacionados aí a maior eficácia das ondas de choque, como jovens, uma diástase menor que 5 milímetros, além da fratura do húmero proximal. Então a gente precisa saber quando indicar a fratura, as ondas de choque para tratar a fratura. Tem que ter bom senso. Não adianta, por exemplo, tá lá a placa toda solta, mal posicionada, e você indicar as ondas de choque, porque é óbvio que não vai consolidar. Ou se consolidar, vai consolidar vicioso. Tá bom? Tem que ter esse bom senso, né? Não ficar indicando para qualquer situação. E precisa fazer também do jeito correto, né? Copiar e colar lá o protocolo lá que fez, por exemplo, esses 4.000 pulsos, 4 Hz, achar que está fazendo certo e que vai dar resultado. Então tem que saber fazer e saber indicar, beleza? Então ó, aproveite as ondas de choque com embasamento científico, com muito bom senso e vamos ter bom resultado.